bem-vindos a uma assustadora aula de Programação 2. Estamos quase no dia de Halloween e precisamos aprender a assustar umas pessoas. Para isso, vamos tratar na aula de hoje polimorfismo e ver como podemos comandar uma horda de monstros assustadores pela cidade. Criei 3 classes de monstros e uma classe para representar a superclasse de todos eles. Portanto, temos uma classe chamada Drácula, uma classe chamada Múmia e uma classe chamada Zumbi. A classe monstro é a superclasse de todos os tipos de monstros que você pode imaginar. Ela implementa um método assustar que será passado por herança para aqueles monstros que não têm muita personalidade. No entanto, a classe Drácula sobrescreve o método assustar de modo assustador, de forma que ele possa sair por aí mordendo alguns pescoços. A classe Múmia não tem muita personalidade e vai contar apenas com a versão herdada do método assustar da classe Monstro. A classe Zumbi define aqueles monstros que têm uma fome incessante por cérebros. Vamos assustar as pessoas. Portanto, investiguemos o código da classe Testa Assustadores. Nessa classe temos o nosso método main. O terror do Halloween começa por aqui. Declaramos 3 variáveis. Uma variável múmia, uma variável conde do tipo Drácula e uma variável WD do tipo zumbi. E já instanciamos essas criaturas horripilantes. Em seguida, mandamos elas assustarem todos aqueles que passarem pelas ruas nas noites de outubro. O resultado é tenebroso. Confiram na saída do sistema. A múmia fez bull, o vampiro Drácula fez ha ha ha, vou te morder, e os zumbis só sabem repetir a mesma palavra, o objeto de desejo de sua insaciável fome. Nesse cenário, pessoal, poderíamos pensar que o Drácula, a múmia ou o zumbi poderiam assustar de maneiras diferentes. Para isso ocorrer, temos que criar formas de assustar que levem esses monstros a um nível superior de terror. Por exemplo, poderíamos pensar em outras maneiras do Drácula assustar, em que ele não fizesse aquela risada. Um recurso interessante da orientação a objetos é o polimorfismo. Polimorfismo significa várias formas. Poli de muitas, várias, e morfismo está associado a formas. A ideia é que nós poderíamos ter uma mesma operação sendo executada de diferentes maneiras. E isso significa empoderar os nossos monstros. Pode tornar os nossos monstros bem mais versáteis. Por exemplo, poderíamos dar mais de uma forma do Conde Drácula assustar as suas vítimas. Existem 2 maneiras de se implementar o polimorfismo. O polimorfismo de sobrecarga e o polimorfismo de sobrescrita. Vamos ver inicialmente o polimorfismo de sobrecarga. No polimorfismo de sobrecarga, nós temos na mesma classe mais de uma maneira de executar a mesma operação. Por exemplo, já que na classe Drácula temos o método assustar, poderíamos querer uma outra maneira de assustar para esse vampiro. Então, poderíamos pensar na seguinte forma: ele também quer realmente morder as vítimas. Então, eu vou criar um outro método assustar na classe Drácula. Essa versão de assustar difere da anterior porque recebe um inteiro como parâmetro. Na sobrecarga, a regra é a seguinte: o método terá o mesmo nome de um outro método
porém uma lista de parâmetros diferente. O tipo pode ser diferente, mas o que tem que obrigatoriamente ser diferente é a lista de parâmetros. Isto é, eu posso ter o mesmo tipo ou tipo de retorno diferente, mas eu sou obrigado a mudar a lista de parâmetros. Isto é conhecido como sobrecarga de métodos. A sobrecarga, então, é uma maneira de se estabelecer o polimorfismo. Agora, o Drácula tem duas maneiras de assustar as suas vítimas. Vamos ver no nosso código de testes. Para isso eu vou deixar de lado um pouco os nossos outros assustadores e trabalhar apenas com o Drácula. Para invocar a outra versão do método assustar, basta fornecer um argumento inteiro e pronto, nosso vampiro agora assusta de duas formas. Uma, ele morde 3 vezes e a outra, ele só faz barulhos assustadores. Conferindo aqui, realmente o nosso Drácula está muito mais poderoso. Ele é capaz de assustar as vítimas com palavras e risadas assustadoras e também ele já é capaz de morder as vítimas. E nesse caso ele deu 3 mordidas no pescoço. Vamos ver se ele é capaz de morder 6 vezes. Ele está muito perigoso mesmo. Pessoal, a ideia aqui é que agora minha classe Drácula tem duas versões do método assustar. Uma que não retorna valor, isto é, void, e não recebe argumento, e outra que requer um argumento inteiro. Por acaso também retorna void. Vamos visitar nossa classe Múmia. Ela herda o método assustar da classe monstro. O que aconteceria se nós implementássemos aqui o método assustar, porém passando um inteiro como parâmetro? O que temos aqui agora, pessoal, poderia ser pensado como uma sobrescrita, mas não é. Observe que na classe monstro eu tenho um método assustar sem parâmetros. A classe múmia, por mais que alguém pudesse pensar que está sobrescrevendo o método assustar herdado, não está fazendo isso, porque o método assustar declarado em múmia tem um parâmetro do tipo inteiro. Isso faz com que, na verdade, múmia esteja sobrecarregando o método assustar e não sobrescrevendo, porque ela já tem um assustar que vem por herança, sem parâmetro, e é do tipo void, o retorno, e agora ela define um método assustar que por acaso também é void, mas que exige um parâmetro de entrada. Com isso, a múmia agora tem duas formas de executar o método assustar. Vamos conferir. Observem que para selecionar o método quando há sobrecarga, basta indicar os parâmetros requeridos por cada versão do método, já que é isso que faz a distinção entre eles. Está lá. A múmia emitiu 3 vezes aquele som, além de emitir o som padrão herdado da classe monstro. Ou seja, ela é capaz de executar 2 métodos. Existe uma sobrecarga e isso nos dá o polimorfismo de sobrecarga. Existe ainda uma outra maneira de se implementar o polimorfismo, e é o polimorfismo de reescrita ou de sobrescrita. Nesse polimorfismo, nós temos que realmente realizar a sobrescrita do método e nos basearmos numa propriedade interessante que as linguagens orientadas a objetos costumam fornecer. Essa propriedade é a seguinte: para haver o polimorfismo de sobrescrita, nós nos baseamos na noção de que, onde eu espero armazenar uma referência para uma instância de um certo tipo, eu posso utilizar uma variável de um supertipo qualquer para receber essa referência. Por exemplo, é permitido que uma variável do tipo monstro receba uma referência do tipo múmia. A regra é simples. Uma maneira de memorizar essa ideia é lembrar o seguinte: uma variável de um supertipo pode receber qualquer referência de subtipos, de seus subtipos. Assim,
uma variável do tipo monstro pode receber referências do tipo múmia, do tipo Drácula e do tipo zumbi. E como a classe monstro define o método assustar, nós podemos enviar a mensagem assustar para qualquer tipo de monstro por meio de uma referência do tipo monstro. Ou seja, eu não preciso saber qual é o real tipo do objeto que eu estou enviando a mensagem assustar. Eu só preciso saber que ele é um monstro. E para isso, eu utilizaria uma variável do tipo monstro para controlar o funcionamento de objetos de diferentes tipos de monstro. Uma ideia interessante para se usar esse recurso é por meio de arrays. Eu posso criar um array de objetos e esse array ser declarado como do tipo monstro e instanciar em cada posição do meu array um tipo diferente de monstro. As variáveis do meu array serão todas do mesmo tipo, como sempre seriam, já que estou falando de um array. Todas elas serão do tipo monstro. Porém, em cada posição eu sou permitido armazenar uma referência de um subtipo diferente de monstro. A ideia aqui então é simples. A minha instância é de um tipo, a minha referência é de outro. Isso é válido mesmo quando a classe monstro é uma classe abstrata. Vejamos. Public Abstract Class Monstro. Eu não tenho problema em ter uma classe abstrata porque aqui eu declarei a variável como sendo do tipo monstro, mas a instância é do tipo múmia e não do tipo monstro. É claro, se eu tentar instanciar monstro, eu não conseguirei, porque a classe monstro é abstrata e não pode ser instanciada. Porém, como eu falei, eu posso armazenar nessa variável do tipo monstro uma referência de qualquer um de seus subtipos. E assim começa o polimorfismo de sobrescrita. Para ele acontecer, basta agora a gente poder armazenar tipos diferentes de monstros em uma variável do tipo monstro. E a forma mais prática, como eu comentei, é criando um array de monstros. Vamos lá, monstro, array de monstros, monstros igual a new monstro. E aqui eu defino a quantidade de posições que o meu array terá. Mais uma vez eu tenho que fazer uma observação. Apesar de eu estar colocando new monstro aqui, e a classe monstro ser abstrata, eu não estou instanciando um objeto monstro. Eu estou instanciando um array de monstros. É diferente uma coisa da outra. Tá? Aqui eu estou criando um array, isto é, um objeto que tem várias variáveis nele do tipo monstro. Eu não poderia de forma alguma instanciar a classe monstro, já que eu acabei de defini-la como abstrata. Uma outra coisa interessante de se observar, pessoal, é o seguinte. Quando nós usamos uma referência de um supertipo para referenciar um subtipo, essa referência só é capaz de enviar ao objeto as mensagens definidas na classe dela, desse tipo de referência. Por exemplo, a minha variável monstro, ela só é capaz de enviar ao meu objeto referenciado mensagens da classe monstro, que nesse caso eu só tenho uma, que é assustar sem parâmetros. Por esse motivo, eu não sou mais capaz de mandar o meu objeto múmia assustar com aquela versão sobrecarregada do método assustar que recebe um inteiro como argumento. Por quê? Porque na classe múmia eu tenho definido esse método que recebe um parâmetro do tipo inteiro. Mas ele não é um método conhecido na classe monstro, que é a superclasse de múmia. A superclasse não conhece nada de suas subclasses. Portanto, existe um ponto a ser considerado quando você utiliza esse tipo de polimorfismo, que é o fato de que, a partir do momento que você utilizar uma variável de um supertipo, você não terá mais acesso a nenhum método definido na classe do subtipo. Portanto, não há mais como tratar o meu objeto múmia de acordo com os métodos definidos exclusivamente na classe múmia.
eu perco essa capacidade. Eu estou olhando para o meu objeto múmia como se ele fosse apenas um monstro, isto é, eu só sou capaz de enviar a ele as mensagens definidas na minha classe monstro. Mas vamos lidar com o nosso array agora, assustador. Monstro, monstros igual a new monstro. Monstros, 0 igual a new. E agora eu posso percorrer esse meu array assustador, enviando a mensagem assustar para cada um dos monstros nele. E vamos ver como isso funciona. Sim, funcionou perfeitamente. Por meio de uma referência do tipo monstro, que é cada posição do meu array, eu enviei uma mensagem idêntica para cada objeto. No entanto, cada objeto respondeu aquela mensagem da sua maneira, isto é, polimorficamente. E assim, vimos como implementar o polimorfismo de sobrescrita e de sobrecarga. Agradeço a todos por assistirem essa aula, desculpem o susto aí e tenham um bom Halloween. Até a próxima aula, pessoal.